Presidente, eu iniciei a minha fala aqui, eu sei que acompanhei um pequeno trecho, ministra, no início dos debates. Muito foi falado sobre vacina no governo anterior. Só para esclarecer primeiro que o governo Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de doses de vacina. A população brasileira foi tão abençoada nesse período da pandemia que pôde se dar o luxo de escolher qual vacina tomar. Coronavac, Moderna, Pfizer, dentre tantas outras. A única questão que o presidente falava e deixava isso bem claro era a questão da liberdade, para tomar vacina quem bem quisesse. Até porque, pela lei brasileira, nenhum brasileiro pode ser submetido a ser uma cobaia de uma experiência. E hoje em dia, o próprio governo Lula não renova a parceria com a AstraZeneca justamente pelo fato de riscos, de trombose e etc. Então isso daí é, na verdade, um tapa na cara de todos aqueles que diziam que nós éramos negacionistas. Nós estávamos apenas defendendo, né, que cada um tem o direito de decidir o seu futuro. E não é um governo que tem a obrigação de se meter dentro dessa esfera privada. Isso dito, presidente, eu sigo aqui adiante com o meu primeiro questionamento, que é com relação ao Conselho Nacional de Saúde, a Resolução 715 de 2023, em seu anexo 2º, né, existe um vídeo muito bom da deputada Cristonieto, que infelizmente não se faz presente porque está tomando conta do seu filho recém-nascido, em que traz ali duas questões que, para quem estuda direito constitucional, deveria competir esse Congresso, que é a questão do aborto e a questão da legalização da maconha. Eu só acho estranho que essa seja tratada como prioridade dentro de uma portaria do Ministério da Saúde, no momento em que o Brasil, né, não tem sequer leitos para atender a todos, tanto se fala da saúde, do atendimento público, e o governo preocupado com esse tipo de coisa. Essa sim, uma verdadeira ideologização da pauta da saúde, mas não para por aí. A orientação 44, dentro da mesma resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, fala de pré-natal com foco não binário. Eu achava que o foco fosse ser o recém-nascido, né? Eu achava que o foco fosse ser a saúde da pessoa, mas aqui tem uma questão de pré-natal com foco não binário. Para que as pessoas em casa me entendam, não binário aqui, na verdade, binário são umas pessoas como eu, né? Devem ser os retrógrados, né, presidente? Que tratam homem, né, e mulher de acordo com a sua biologia. E depois eles dizem que nós somos os anti-ciência, né? De acordo com a genética, com a biologia, existe homem, existe mulher, e não tem uma terceira via, né? Mas, enfim, vamos adiante. Outra questão que ainda traz essa portaria, né, do Conselho Nacional de Saúde, que me causou muita estranheza, é a antecipação para 14 anos do tratamento hormonal, conhecido como hormonização. Então, reparem só, o menor de 18 anos de idade que comete um crime, ele não pode ser apenado, ele é tido inimputável. Não, eu quero mudar de sexo, ou eu não quero mudar de sexo. Esse tipo de debate é incabível dentro do Brasil. Mudança de sexo para menor de idade. E é o que tudo indica para perceber que uma criança ela não tem um discernimento capaz para fazer um tipo de mudança de sexo, a ablação, uma cirurgia. Gostaria de retornar, por exemplo, a ser do sexo masculino, mas daí já é tarde demais. Então, onde é que fica, né, a prioridade do Ministério? De se debater uma mudança de sexo, como se esse fosse também um problema do Brasil, né? De crianças. Eu não estou falando de adultos, meu Deus do céu. Passando aqui para uma próxima pauta, né, a questão indígena, que aqui foi falado que quero criar as crianças de acordo com o seu sexo biológico. Matéria do G1, abre aspas, pedido de declaração, ou se é verdade. E um pouco mais adiante, presidente, eu não creio que vai utilizar todo o meu tempo, mas temos aqui também a questão da vacina contra a dengue. Né, matérias da imprensa, e é bom, ministra, que a gente dê oportunidade que Vossa Excelência fale, porque nem sempre a imprensa, como nós sabemos aqui, é 100% confiável, mas eu gostaria de saber de Vossa Excelência sobre essa questão da compra de vacina da dengue, que já existe um imunizante internacional, que foi ratificado pela Anvisa e que, no entanto, as matérias da imprensa dão conta de dizer que o governo brasileiro nós sequer estaremos travando esse debate, porque a esquerda estaria aqui em polvorosa, dando assaltos dessa altura para dizer que éramos negacionistas, que éramos contra a ciência, e é lamentável que a esquerda tenha tomado esse caminho.
Às vezes as pessoas não entendem por que a sociedade está polarizada, presidente Biaquices, mas eu explico. É porque não existe mais debate. Se você é contra cotas raciais, você é racista. Se você é contra o PLC 122, você é homofóbico. Se você fala alguma coisa sobre alerta de vacina contra a Covid, você é tido como negacionista. E aí realmente não tem como você ter debate. É lamentável que a esquerda tenha preferido trilhar esse caminho. Mas a gente sabe que é porque, se levantar a verdade, a esquerda ela não consegue ir adiante. Não existe combustível para que ela vá adiante. Então, de acordo com a ministra, acho que deve ser uma grande coincidência que a gente ter nesse momento matérias como essa aqui do G1. Porque casos de infarto em jovens têm aumentado. Ou então a da Folha. Ataques cardíacos crescem em jovens de até 40 anos. Né? Respeito a dor de Vossa Excelência, mas apelar para emocional é a fuga daqueles que não têm argumentos para o debate. Tem a matéria da Veja aqui que fala: quantos morreram por causa de vacina da AstraZeneca contra a Covid? O número de processos abertos na Justiça da Grã-Bretanha dá um retrato. São 19 por morte e 364 por sequelas graves. A pergunta que eu faço é: quantas pessoas morreram de efeitos colaterais da vacina? Porque não pôde-se ter um debate qualificado. Houve uma censura durante a pandemia, onde você não podia sequer falar a palavra vacina. Você tinha que escrever de outra forma para fazer menção a ela na rede social. E aqueles que nos obrigaram a tomar a vacina, né, muitos estados e alguns municípios, acabaram vendo que ela não serviu para prevenir contra a doença. Eu tomei a vacina da Pfizer e depois eu peguei Covid. Então ela não era efetiva, ainda tinha efeitos colaterais e não se permitia que fosse feita uma pesquisa decente, clínica, para você ter, né, a causa-morte daquela pessoa, porque tudo era tratado como negacionismo. E hoje vê que os negacionistas tinham razão.